Alô, amigas e amigos, nós estamos de volta com o Pod Costa. Hoje vamos ouvir aqui, vamos tomar a expressão, o depoimento de um jovem político que está também agora na área executiva, passando por uma experiência grande à frente de um órgão de muita importância do município de Teresina. Eu estou aqui e já agradeço a gentileza de ter comparecido até os nossos estúdios, os estúdios do Pod Costa, com o vereador Ismael Silva, que está, né, secretário de Educação do município de Teresina. Uma missão realmente muito importante, muito grande e que tem aí um compromisso com a cidade que ele mesmo tem declarado. Vereador, como é que estão as coisas? Feitosa, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do seu podcast, né, do Pod Costa. A criatividade do nome aqui ficou muito bacana. E dizer que nós estamos sempre à disposição para trazer as informações, para falar um pouco dos problemas da cidade, sobretudo na área da educação, e dos avanços também que nós temos conseguido. Mas tem sido um grande desafio à frente dessa nova experiência na gestão do município, na parte executiva, tendo em vista a nossa experiência no legislativo, né? Estávamos agora indo para o segundo mandato, estamos no segundo mandato, mas licenciado para atender a esse chamado, a essa convocação, a esse convite do Dr. Silvio Mendes. Tá bom, vereador, mas eu gostaria que o senhor traçasse aí, se possível, a sua história de vida. Como é que o senhor chegou até aqui? O senhor nasceu aonde? Como é que foi sua infância? Enfim, onde estudou? Então, A tendência para entrar na política? Como é que foi? maravilha. Feitosa, eu tenho 35 anos de idade, né? Sou de 1990, a gente conversava nos bastidores aqui sobre Isso, tempo de profissão, né? Eu brincava que eu ainda não tinha nem nascido quando você começou nos isso. meios de comunicação, mas eu sou natural de Teresina mesmo, né? Eu sou natural, nasci na maternidade Dona Evangelina Rosa. A princípio, morei na zona sul de Teresina, os meus pais moravam na região do Promorá, na Vila Alferraz, mas desde os 2 anos de idade eu atravessei a cidade, né? E fui morar na Grande Santa Maria. Então, resido na Grande Santa Maria até os dias de hoje. Esse ano faz 33 anos que eu moro na Grande Santa Maria. Sou apaixonado pela região na qual praticamente quase que nasci e me criei, né? Porque cheguei muito cedo, em 1992, né? E estava com pouco tempo que tinha sido feita a ponte do Puti Velho, né? A ponte dos 100 dias ali, que é a ponte do Heráclito, construída por Heráclito Fortes, e que outrora era o Pontão, né? Mas a minha parte da minha família já morava lá na Grande Santa Maria, meus avós eram caseiros lá em uma chácara, em um sítio lá na região, que era uma região mais rural, né? Hoje é que a Grande Santa Maria, nos últimos anos, tomou mais essa característica de mais uma região mais urbana, que era um pouco mais afastada do centro da cidade. Isso. E tive toda a minha infância ali na Grande Santa Maria, estudei sempre em escola pública, sempre na rede pública de ensino. Isso me orgulha muito e isso me dá uma responsabilidade ainda maior enquanto secretário de Educação, porque eu digo que hoje, como secretário de Educação, cuidando de mais de 90 mil alunos matriculados na rede municipal, eu tenho uma responsabilidade dobrada, né? Que é a responsabilidade de tentar retribuir para a educação do município aquilo que ela um dia me proporcionou. Então, eu vejo isso como um senso de responsabilidade muito grande. Então, eu estudei na Escola José Rios, Tio Araújo, Santa Maria das Vassouras, José Gomes Campos, e aí no ensino médio vim estudar no Marquês ali, na unidade escolar Elvídio Nunes, ali bem próximo ali daquela região do aeroporto, né? Então, assim, particularmente, sempre tive essa trajetória de escola pública, sou filho de pais muito simples, que não conseguiram concluir os estudos. Minha mãe parou ainda no ensino básico ali antes mesmo de ingressar diretamente para o fundamental final, né? Então ela parou ali na terceira série. Meu pai estudou até a oitava série, mas são minhas duas grandes referências, né? Meus pais sempre foram minhas referências, apesar de logo aos 11 anos de idade ter havido um rompimento matrimonial. Meus pais se separaram aos 11 anos, que foi quando eu comecei, inclusive, a trabalhar. Então, eu particularmente comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Tenho 35 anos de idade hoje, completei nesse mês de julho. Então, assim, particularmente, minha vida sempre foi trabalho e estudo, trabalho e estudo. Então, foram grandes desafios enfrentados e o meu ingresso na política, Feitosa, eu sempre costumo dizer que eu sempre fui muito defensor daquilo que é justo.
E como eu morava numa região vulnerável, e moro ainda numa região bastante vulnerável, que é a Grande Santa Maria, apesar dos avanços, é uma região mais periférica, a gente sempre teve muita dificuldade de acesso a serviços básicos, de acesso a serviços que viessem realmente garantir dignidade para as pessoas que moram naquela região. E foi imbuído desse sentimento que eu acabei, na verdade, tentando essa questão da vida pública no ano de 2016. Foi quando eu disputei a eleição pela primeira vez na cidade de Teresina como candidato a vereador. Não sabia dos desafios que tinham pela frente, não sabia do quão difícil seria realmente participar dessa missão, mas eu sempre fui muito sonhador, sabe, Feitosa? Eu sempre fui muito determinado nas minhas coisas. Uma coisa que eu digo muito é que eu guardo uma frase de Fernando Pessoa, diz assim, eu guardo comigo todos os sonhos do mundo. Então eu sou um caba sonhador, sempre fui muito otimista, então sempre tive essa expectativa e essa esperança de ajudar a comunidade e tentar ajudar também a própria cidade na qual nasci. Então, em 2016, eu disputei minha primeira eleição na cidade de Teresina, na época pelo PSD, né? E não logrei êxito, né? Não consegui vencer as eleições. Na época eu lembro que eu perdi a eleição, quando eu digo que eu perdi a eleição assim por uns 200 votos, é porque eu fiquei segundo suplente. E o primeiro suplente tirou 200 votos a mais que eu, e depois o Firmino convocou ele para a vereança, né? Então tive a oportunidade naquele período que o Firmino foi prefeito de, se eu tivesse conseguido esses 200 votos a mais, de ter conseguido entrar, mas consegui tirar uma votação muito expressiva, tanto que lá no grupo, no PSD, o pessoal diz assim, poxa, se nós tivéssemos investido um pouco mais na campanha do Ismael, talvez ele tivesse conseguido avançar mais, né? Porque, por exemplo, em 2015 para 2016, que é esse trabalho de pré-campanha, e quando chegou 2016, no ano da eleição, eu consegui atingir 1.900 votos para quem estava chegando, né? Primeira vez, 1.900 votos é uma votação expressiva, né? Não vinha de família de políticos, não tinha tantas ligações, não tinha tantos contatos, mas tinha muita vontade de servir. E por que eu coloquei meu nome naquele momento como candidato? Primeiro, porque a gente tinha um serviço prestado na comunidade, na área do esporte, na área da educação, na área da cultura, que eu me formei em 2015, Feitosa. Minha história acabou ganhando uma repercussão nacional, pela homenagem que eu fiz aos meus pais, né, que eu abri uma faixa durante a minha formatura no curso de Direito, que tinha escrito o filho do pedreiro com a catadora de castanhas também venceu, meus pais, meus heróis. E essa frase que para mim todo filho devia ser grato aos pais, para mim é regra, as pessoas ficaram espantadas com aquela atitude, com aquela conduta, e que eles entendiam que na verdade era uma exceção, e para a comunidade talvez fosse exceção, porque era uma das primeiras pessoas da comunidade a conseguir se formar no curso de Direito, uma comunidade que todas as vezes as pessoas olhavam para a região da Grande Santa Maria e olhavam com certa discriminação, por ser uma região periférica, por ser uma região marcada muitas das vezes pela violência, enfim, por essa criminalidade, né? Então, naquele momento ali, quando eu me formei, eu passei a tentar ser um multiplicador. Eu disse assim, olha, eu quero que mais gente se forme. Eu quero que mais pessoas passem em concurso, eu quero que as pessoas estudem. Então eu comecei um trabalho de aulões solidários também, dentro da própria comunidade, despertando os meninos para estudar para vestibular, despertando os meninos para estudar para concurso. Eu fui ministrar a aula, né? E aí desde 2015 que a gente fez esse trabalho. E aí foi o que nos credenciou, né, a estar candidato em 16, mesmo não tendo conseguido vencer, nós continuamos com o trabalho. Na época o PSD me convidou para ser candidato a deputado em 2018, e eu disse que não iria, porque não era meu foco naquele momento, eu precisava mostrar ainda mais trabalho, eu precisava fortalecer ainda mais esse trabalho. E aí eu fiz um trabalho de 16 até 2020, usando inclusive essa famosa hashtag, né, suplente que trabalha. Por quê? Porque a gente sempre estava, mesmo como suplente, estava acionando os órgãos, apresentando as demandas. Era eu que mesmo digitava, eu mesmo que ia no órgão, eu mesmo que ia visitar os locais. E a gente passou a fazer esse trabalho. E eu lembro que o saudoso ex-prefeito Firmino, numa das inaugurações de creche na cidade de Teresina, eu fui participar na região da Grande Santa Maria. E ele, ao se referenciar a mim, ele mencionou, né? O suplente que trabalha. Diga, o suplente que trabalha. Mas assim, a minha entrada na política foi voltada para fazer essa defesa, sobretudo da região que eu moro, né? E aí a gente só veio conseguir ser eleito realmente em 2020, né? No novo processo eleitoral. E aí a gente conseguiu aumentar a nossa capilaridade de votos, né? A quantidade de votos a gente chegou a aumentar mais 1.000 votos, então cheguei a 2.900 votos, então fiquei ali próximo dos 3.000, fui o mais bem votado do partido, né, e acabei ingressando. O colega Renato Berger, que foi o segundo colocado do grupo, foi quem entrou comigo nas cadeiras do PSD, né, lá na eleição de 2020. Fiz um trabalho durante os 4 anos de oposição à gestão do Dr. Pessoa. O PSD votou com o Dr. Pessoa no segundo turno. No entanto, quando se iniciou-se a gestão,
que eu percebi que, de fato, era uma gestão que estava com muita dificuldade, nós adotamos essa postura de oposição. Porque no início ficaram muito incomodados porque eu tinha uma postura de independência, né, no início do mandato. E depois eu declarei que não tinha mais condição nem de ser independente, o que seria oposição mesmo, né? Conversei com o partido, digo, olha, vocês podem permanecer, mas eu vou ficar na oposição à gestão. E fiz isso até o final do mandato. A população entendeu que nós merecíamos voltar para a Câmara Municipal, e apesar de que muitos diziam assim, vereador de um só mandato. Por quê? Porque as emendas não eram liberadas, os projetos não eram liberados, porque o prefeito fazia de tudo para travar, né? A base muitas vezes atrapalhava um pouquinho também para os projetos não andarem. Só que, por outro lado, Feitosa, eu buscava outras estratégias. Eu tive, nos últimos 3 anos, para você ter uma ideia, 10 mil alunos em preparatórios para concurso de forma gratuita, né? Com recursos próprios, convocando colegas professores que vinham de forma voluntária me ajudar nesses projetos, e a gente conseguiu atingir esse público, e nosso voto era um voto consciente, né? Tanto que quando chegou na eleição de 2020, a última eleição agora, foi a eleição que eu menos fiz reuniões de campanha. 2020 foi um ano, desculpa, 2024, em relação a 2020, se eu tiver feito metade das reuniões que eu fiz em 2020, foram muitos. Mas por quê? Porque a gente fez um plantio, né, durante esse trabalho dos 4 anos. Emendas minhas foram parar no Supremo Tribunal Federal, emendas parlamentares, e que o Dr. Silva é quem vai ter que executar agora como atual prefeito. Mas, de modo geral, a gente conseguiu passar a mensagem para a população de um parlamentar presente, de um parlamentar que fiscaliza. Se você puxar meu histórico de legislações, eu sempre bati muito na tecla de que nosso papel é de fato legislar, é de fato fiscalizar, são atribuições do legislativo, mas muitas das vezes você se apega a legislar sobre tudo e sobre todos, e no final de contas não legisla sobre nada. Por quê? Porque muitas das vezes é uma legislação que é para inglês ver, não tem aquela aplicabilidade. Então, se o problema do Brasil fosse legislação, se o problema do Brasil fosse leis, o Brasil não tinha problema, porque tem lei para tudo. Inclusive para nada, eu sempre digo isso para os meus alunos. Então eu foquei muito no trabalho de fiscalização. Nós tínhamos alguns projetos de leis que foram naturalmente apresentados, que foram votados, alguns foram aprovados, outros foram vetados pelo próprio prefeito, mas de modo geral, a gente conseguiu passar a mensagem para a população, e em 2024 a população entendeu que nós merecíamos voltar para a Câmara Municipal. Tanto que nossa votação em relação a 2020 foi exatamente o dobro da votação de 2020, né? 2020 eu tive 2.900, quando chegou agora na eleição de 24, nós fomos para 5.866 votos. Então, nós fizemos esse trabalho realmente muito árduo durante esse mandato, e fui pego de surpresa, né, pelo Dr. Silva com esse convite para sair do Legislativo e ir para o Executivo, que é nessa experiência que nós estamos agora. O senhor disse aí na sua trajetória de vida que começou a trabalhar com 11 anos. Fazendo o quê? Vendia din-din. O famoso din-din da Aonde? Socorro, lá na região do Parque Brasil, quando ainda era invasão, que ainda não estava regularizada, aquelas áreas ali que eram do antigo João Santos, né, do grupo João Santos, que boa parte passou a ser povoada nesse período, na época de construção do Francisca Trindade. Então, todos os dias, Feitosa, eu pegava minha caixinha de isopor com 50 din-dins e saía para vender. E à tarde eu ia para a sala de aula no José Gomes Campos, na Escola Municipal José Gomes Campos. Então, todos os dias minha mãe saía para catar Quem fazia o castanha. din-din? Minha mãe fazia o din-din à noite, madrugada, porque era o horário que ela chegava, já era no final da tarde. Ela saía num caminhão com um monte de trabalhador, iam poucas mulheres nesse grupo para fazer um trabalho de catar castanhas lá na região, lá na Fazenda Canaã, inclusive, do deputado Júlio César, aquela região ali, por muito tempo, as pessoas iam fazer esse trabalho, né, porque nós tínhamos 2 momentos, a safra do caju, né, o principal produto era a questão da castanha, e a safra da manga, né, que eram as produções da Fazenda Canaã naquele tempo. Então minha mãe sempre trabalhou nesse duro mesmo, junto com os demais. E aí só era eu e minha irmã em casa. E quando meus pais se separaram, eu assumi a responsabilidade de homem da casa. Não é que meu pai deixou de cumprir, não, é porque o meu pai cumpria com as responsabilidades dele, mas nós sabíamos das dificuldades. Meu pai era pedreiro, meu pai pagava ali 50, 60 reais de pensão, que não dava para absolutamente nada. No final das contas, para você pagar água, pagar luz, ter todas as despesas de uma casa, mas era o que ele podia pagar. Mas o principal que ele nunca deixou faltar foi o apoio moral, foi o incentivo de estar sempre estudando, por isso que ele é a minha principal e grande referência de homem íntegro. Então, assim, eu fui vender din-din, e aí eu tinha dias que eu não queria voltar com isopor vazio. Até brinco com essa história. E até hoje tem gente que me deve din-din. Eu não sei mais quem é que me deve, mas eu vendia o din-din fiado, porque o meu desenho, eu não queria voltar com din-din para casa. Eu voltava com o meu isopor vazio para casa, e aí eu ia para a escola. E em muitas oportunidades, eu só conseguia entrar na escola no segundo horário. Por quê? Porque quando eu voltava ali meio-dia e meia, e o horário da aula era 1h, 1h20, minha mãe não queria nem sonhar com isso, na verdade, né? Que eu chegava em casa e eu só queria chegar com o isopor vazio, aí que eu ia me arrumar
para ir para a escola, né? Para ir para o José Gomes Campos, que é a escola que eu tenho um carinho, um amor enorme realmente lá na região, que é onde eu realmente fui muito bem acolhido, né? Não que nas outras não tenha sido, mas nessa eu tive um acolhimento ainda maior pela direção da escola, a professora Lúcia Fialho, que é uma O senhor pessoa já de esteve lá referência. depois da ascensão a secretário? Sim, já estive lá esse ano, inclusive nós estamos fazendo agora, foi a escola, inclusive, Feitosa, foi a escola com o melhor IDEB, o melhor resultado da prova nacional do IDEB, da prova SAEB, em 2023. E eu já estive lá, nós estamos inclusive executando melhorias hoje lá, uma reforma Como é que foi dentro o dessa estrutura da reencontro? escola. Não, foi uma experiência maravilhosa. Primeiro que quando eu comecei agora nesse início de ano como secretário, eu tenho um colega que foi meu professor, que não era professor da escola e não estava aposentado, né? E aí ele me mandou uma mensagem, disse assim, eu nunca imaginei que um dia quem ia assinar a minha aposentadoria, né, dar a palavra final, seria um ex-aluno daqui da escola, né? Então, assim, é muito emocionante, porque para É, mim passa um filme na cabeça. O professor Nilo, o professor de geografia, uma pessoa maravilhosa, que até esse ano estava lá na escola ainda, que agora está gozando do seu direito de aposentadoria, deu a sua contribuição para a educação do município, contribuiu diretamente na minha vida também. Mas eu tenho outros professores. Eu tenho professores que estão na ativa, que foram meus professores lá na rede municipal, no José Gomes Campos. Professora Kelly, professora Kedma, tem um inúmero, professora Rose, são vários professores que ainda estão na rede, professor Idalene, e que foram meus professores e que hoje, né, a gente tem essa relação, né, mais profissional, porque eu estou agora à frente da secretaria, mas que todas as vezes que eu os vejo, eu encho meus olhos de lágrimas, porque não tem como você não lembrar, sabe, Feitosa, de é. todo esse histórico, de toda a contribuição que eles deram para minha vida. Então, eu trabalhei durante boa parte da minha infância. Aí depois que eu cheguei no ensino médio, Feitosa, eu ganhei um concurso de literatura de cordel. Aí fui trabalhar na Fundação Nordestina do Cordel, na FUNCOR, do saudoso professor Pedro Costa também, que foi um grande cordelista do estado do Piauí, era conhecido como Dom Quixote do Cordel. E aí foi quando eu fui ganhando esses espaços, né? E eu sempre fui... Uma coisa que nunca meu pai nem minha mãe precisou pegar no meu pé foi em relação aos estudos. Eu sempre fui muito determinado em relação a isso. E eu nunca parei de estudar, tá, Feitosa? Eu estou encarando hoje a secretaria, mas estou encarando também um mestrado na Universidade Federal do Piauí, porque eu sou apaixonado por estudar, sou apaixonado por sala de aula. Então, assim, é algo que eu vivencio no dia a dia. Mas comecei a trabalhar muito cedo. O trabalho dignifica o homem, mas apesar de eu ter hoje uma posição, Feitosa, se conta essa questão do trabalho infantil, né? A gente não pode romantizar isso, não. Mas a gente sabe também que, para mim, por exemplo, eu posso falar por mim, ajudou muito na construção do meu caráter, na Então, construção por das minhas que o senhor é contra? responsabilidades. Porque eu acho que tem que ser respeitadas as fases, né? O Estado precisa dar as garantias de que os meninos, as crianças estejam em sala de aula, de que tenham acesso à educação de qualidade e respeitar as fases, cada momento para ser respeitado. É natural que, em algumas situações, vai ser inevitável que uma criança esteja trabalhando para ajudar um pai, para ajudar a mãe dentro de casa, como foi a minha posição, como foi no meu caso. Mas nem todos vão conseguir, Feitosa, infelizmente, ter essa mesma Você não acha que um mentalidade. pouquinho de responsabilidade ajuda na formação do caráter, não? Mas Aí o senhor pode ser Mas um é, exemplo mas é disso. justamente por isso, Feitosa, que nós temos programas que podem vir para trazer essa responsabilidade. Nós temos a possibilidade do menor aprendiz, nós temos a possibilidade do jovem aprendiz, que não eram realidades da minha época ali, né? Naquele período não tinha tantas oportunidades como se tem hoje para se dar essa responsabilidade para as crianças. Eu acho que as fases precisam ser respeitadas, né? E como eu lhe disse, há casos e casos. Tem situações que vai ser inevitável, que a criança vai realmente trabalhar com o pai, que vai ajudar o pai, seja na roça, seja no comércio, seja enfim, que tem esse senso de responsabilidade. Eu não fiz por obrigação, sabe? Apesar de eu me sentir o homem da casa quando meu pai precisou sair de casa, quando houve a separação, e eu tinha só minha mãe e minha irmã dentro de casa, mas era uma responsabilidade que eu queria ter. E que eu não me arrependo até hoje de ter trabalhado durante a minha infância, durante essa adolescência também não. O senhor, quando falou aí da sua atividade, o senhor falou que ministrava cursos gratuitos. Como eram esses cursos? Ah, pronto. Na verdade, quando eu terminei a graduação do curso de Direito, meu sonho sempre foi ir para a sala de aula. Eu tenho fotos e registros, eu brinco muito com essa história, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu tenho fotos, inclusive, que tinha 3 coisas que eu dizia para as pessoas que eu queria ser na minha vida. Eu queria ser político, eu sempre bati nessa técnica, eu tinha que ser político, por essa questão da experiência Tinha com a alguma periferia. referência? Você sabe qual era a minha referência? E Hum. aqui não tenho relação alguma, não conheço, era o Hugo Napoleão. Na época, quando eu era criança, dava valor aos comícios, né?
você sabe mais do que eu, você tem um pouco mais de experiência do que eu em termos de idade. E assim, eu achava o máximo quando montava aquele caminhão que vinha com aquela distribuição de camisa, com um monte de foto dos parlamentos, dos candidatos Ele na fez muito camisa. comício ali naquela região. Demais. Sabe quem fazia muito comício lá na região? Ele, o próprio Júlio César. Rapaz, eu lembro de um que minha mãe trabalhou como panfleteira dele em período de campanha, que era o Mussa Demes, que eu acho que fazia dobradinha com o Wilson Brandão, se eu não me engano, Isso. na época. Eu era criança, e são referências que eu guardo comigo, Feitosa, porque eu sempre fui muito ligado nisso, eu sempre ficava de olho. Então, desde muito cedo, eu sempre dizia que ia ser candidato um dia, que eu ia ser vereador da O cidade seu um tempo dia. foi secretário de Fazenda do Hugo Napoleão. Olha, esse histórico aí eu não sei. Na verdade, esse histórico eu não sei. Eu sei que minha mãe trabalhou na campanha deles, distribuindo santinho. Na época, você sabe que as coisas eram bem mais abertas, Isso. tinham os comícios, showmícios, os eventos, era camisa, era aquele negócio todo, que depois, obviamente, a legislação eleitoral veio inovar, né, impedindo para não se configurar abuso de poder econômico, tal, enfim. Mas, de modo geral, era a referência que eu tinha de político naquela época, era Hugo Napoleão, né? E assim, eu admirava a postura, porque eu sempre fui muito técnico, sabe? Então, quando eu via um discurso alinhado, aquela tecnicidade, uma preocupação de estudar, de buscar conhecer algo A antes de questão falar, se humanitária posicionar, também, que ele tem um bocado. sim. Então, todos esses posicionamentos me chamavam muita atenção, né? E minha mãe, a família trabalhava muito nessas campanhas e eu acabava tendo essas referências, né? Então, era uma das referências. E aí eu sempre dizia que eu também seria professor e advogado. Eram as três coisas que eu sempre diria que eu seria. E eu não digo que é coincidência, eu sempre brinco que é cristocidência, eu sou um homem de muita fé. Deus me deu a oportunidade de exercer as três profissões, né? De estar na condição de político, eu não encaro como profissão, como uma grande missão mesmo, na verdade, mas a missão e a profissão de estar como professor e advogado, né? Então, assim, 2015 eu me formo, eu passei na OAB em 2014, eu digo que filho de pobre tem que resolver a vida cedo, então fui logo prestar minha OAB, fiz minha OAB, consegui. Quando eu saí da faculdade já estava com a carteirinha, antecipei formatura, na verdade, eu me formei antes dos colegas de turma, porque também tive uma oportunidade, eu estava estagiário da Procuradoria-Geral do município aqui da PGM, e aí o doutor Cláudio Rego, que foi meu orientador, inclusive, na faculdade, uma grande referência para mim, professor, me fez um convite para estar assessorando ele, que uma assessora precisou sair. Ele disse, olha, você quer ficar aqui para me assessorar? Eu gosto muito do seu perfil enquanto estagiário aqui na PGM e tal, tem feito um bom trabalho na licitação. E aí fui para atuar com ele, né? E aí eu tive que antecipar, porque o cargo era de ensino superior, eu antecipei a minha formatura, eu fiz uma colação de grau individual, na verdade, né? Para poder a gente conseguir, para que eu pudesse conseguir assumir, né, essa oportunidade. Então, eu em 2015, quando saí, eu tinha que fazer isso. Eu digo, olha, eu preciso multiplicar, eu preciso que mais pessoas estudem, eu preciso que mais pessoas se interessem por concurso. E eu sempre quis ser professor. E aí eu fui ministrar umas aulas. A primeira coisa que eu fiz quando eu me formei, que eu recebi meu diploma, foi distribuir currículo nas faculdades privadas de Teresina. Porque eu queria a experiência de ser professor. E aí, nessas idas e vindas, eu fui a uma faculdade que era a antiga ESP-FAPI, e fui lá no curso de Direito, falei com a professora Silmara Rebelato, uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme no meu coração por ela, e eu fui entregar um currículo. E ela disse assim, olha, eu não tenho como contratar você como professor, faça primeiro uma especialização e depois a gente surgindo a oportunidade, porque eu estava só como graduado, né? Ela disse, mas eu tenho uma oportunidade, de qual é? Olha, eu estou aqui, vai ter a prova do Enem, e nós temos aqui trocentos jornais aqui para serem distribuídos. Você quer ser panfleteiro? Eu disse, vou sim. Eu tava precisando de dinheiro, né? Recém-formado, disse, vou, não tem problema nenhum. E eu peguei esses panfletos e fui no dia da prova do Enem distribuir para os alunos que saíam, né, dos locais de prova e tal. E assim, como eu sempre digo, as coisas vão acontecendo. 2017 surgiu em setembro e eu já estava ministrando aula para preparatório já. Surgiu a oportunidade de preparatório, eu fui ministrando aula e nos cursinhos próprios, né, nos projetos dos aulões solidários. Quando foi em setembro de 2017, eu recebi uma ligação da professora Silmara Rebelato. Ela disse, olha, surgiu uma oportunidade para você ministrar aula aqui. Eu digo, não acredito. Ela disse, Direito Penal. Eu digo, poxa, não tinha outra disciplina para ministrar, não. Direito Penal, que eu nunca fui muito fã de Direito Penal. Desculpa quem gosta do penal aí, mas eu nunca fui muito fã. Eu sempre gostei do direito constitucional, do administrativo, do tributário, essa área mais pública, apesar de ter uma relação também com o direito privado aqui com relação ao direito civil, mas, enfim, eram áreas que eu gostava de atuar. Mas aproveitei a oportunidade, peguei um semestre lá, eu digo, não, eu vou primeiro entrar. Depois que eu estiver lá dentro, que eu tiver conquistado meu espaço, aí eu posso chegar para a coordenação e dizer assim, olha, essa disciplina eu não quero mais, né? E aí foi isso. E aí eu fiquei, Feitosa, de 2017
até dezembro do ano passado ministrando aula. Eu não parei nem em campanha. Período de campanha, eu compartilhava reunião de campanha, atividade de campanha com sala de aula. E sem faltar as aulas. Né? Então, esse foi um compromisso que eu fiz. Fiz isso em 2020, fiz isso em 2024. E quando saí da faculdade foi porque minha esposa impôs. Ela disse assim, meu filho, duas coisas. Ou você vai para o mestrado, ou você permanece na sala de aula, porque senão daqui a pouco você não vem mais em casa, né? E aí eu disse, não, pois esse momento é o momento que eu vou me dedicar ao mestrado. Quando eu terminar o mestrado, eu penso aqui em retornar para a sala de aula. E aí deu uma pausa agora, né? Mas aqui e acolá ainda ministro aula para preparatórios para concursos. Mas na graduação, no curso de Direito mesmo, eu dei uma pausa agora no final de 2024. Foi a alternativa que eu encontrei, né? Para que eu pudesse cursar o mestrado e me dedicar nessa missão de estar como secretário de Educação. Nessas aulas que ainda o senhor ministra para concurso, quais são as matérias? Eu sempre ministro a parte de direito administrativo, mas o meu forte mesmo nos preparatórios é o direito constitucional. Então, assim, eu tenho muitos alunos hoje dentro da Polícia Militar, dentro do Corpo de Bombeiros, dentro da Polícia Civil, na educação do município. A grande maioria dos que estão entrando agora, sendo convocados, foram meus alunos desses preparatórios, que é um projeto denominado Bora Passar. São aulas gratuitas, eu costumo dizer que é a democratização do ensino pelo YouTube, né? Eu reunia vários professores de qualidade, professores referência da cidade, que são professores de outros preparatórios renomados, privados, e eles ministravam aulas muitas das vezes até de forma gratuita comigo nesses projetos. Então, assim, concurso da Fundação Municipal de Saúde, do Corpo de Bombeiros, da ALEP, da UESP, da Universidade Federal do Piauí, em todos esses concursos que nós tivemos nos últimos 5 anos, nós temos alunos do Bora Passar, nós temos alunos dos Aulões Solidários, que foram projetos que a gente levou para as comunidades. Vereador Ismael, aonde é que o senhor quer chegar? Olha, eu vou reiterar uma frase que eu lhe disse no início aqui, de Fernando Pessoa, que diz, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu quero chegar onde eu puder contribuir com a minha cidade. Né? Feitosa, se eu disser que eu estou satisfeito do ponto de vista de formação profissional, eu estaria mentindo. Eu tenho um sonho de concluir, de avançar, de ir para um doutorado daqui a alguns anos também. Se eu tiver a oportunidade de contribuir com a minha cidade, continuar contribuindo, quero continuar contribuindo com a minha cidade, independente de cargo. Eu quero contribuir com a cidade de Teresina. Então, assim, hoje nós estamos nessa missão, nesse grande desafio, que é estar à frente da Secretaria de Educação, mas a gente sabe que, muitas das vezes, quando a gente ingressa nesse meio político, quando a gente vem para uma carreira política, nessa missão de contribuir com um determinado ente, seja com o município, seja com o Estado, seja em âmbito federal, a gente sempre vai tentando deixar a nossa marca, deixar o nosso legado. Então, hoje, na verdade, eu olho muito para o presente e eu costumo dizer que o futuro vai ser resultado do que eu fizer agora, das minhas ações de agora, ou das ações que eu fiz dos últimos 4 anos enquanto vereador da cidade. Então, hoje o nosso foco principal tem sido dentro da Secretaria de Educação, e eu costumo dizer que as consequências do futuro, que o que tiver reservado no futuro para a minha vida, vai ser muito resultado desse trabalho e desse compromisso com a cidade de Teresina. O senhor espera apenas por caminho que Deus lhe reserva, ou o senhor está tentando contribuir para os seus sonhos? Olha, eu costumo dizer que a Bíblia fala que a fé sem ação ela é morta, né? Eu tenho fé que Deus tem reservado sempre o melhor para as nossas vidas. Eu sempre digo isso. Mas você precisa ter suas ações também. Você precisa realmente dar sua parcela de contribuição. Nós temos tentado dar nossa parcela de contribuição onde eu estou, seja na condição de vereador, como eu estive até agora no final do ano, seja agora na condição de secretário. Talvez de forma bem mais direta, talvez você esteja perguntando assim, você galga outros espaços, você pensa em outros espaços políticos maiores. Olha, eu costumo dizer que esses pensamentos eles estão em segundo plano, porque a minha preocupação, eu sempre fui muito focado. Se tem uma coisa que eu sempre fui muito preocupado, é em dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Foi por esse motivo, nem só. Eu brinco com a história que minha esposa disse que é uma coisa ou outra, mas eu sempre fui muito na minha cabeça, Feitosa, de que ou eu vou vestir a camisa de um propósito que eu quero realmente cumprir, ou eu não faço. Porque eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, eu gosto de fazer as coisas realmente por inteiro, de me doar, de me dedicar realmente. E é isso que nós temos feito hoje. Vereador Ismael, como é que o senhor analisa hoje a administração? Dá para fazer alguma comparação? Está melhor? Claro que o senhor pertence à administração, mas como é que está a administração do doutor Silvio na sua visão de vereador? Olha, na verdade, o que acontece? Os desafios são enormes, né? O município de Teresina, o prefeito doutor Silvio Mendes, aqui não é chororô, tá? Assumiu com uma grande missão, né? Que é reequilibrar as contas do nosso município, né? Nós estamos num desequilíbrio financeiro
muito grande, considerável no município de Teresina. E aqui eu não estou falando de educação, estou falando no âmbito geral do próprio município. Você vê pelas crises enfrentadas, você vê pelos desafios enfrentados. E aqui, ó, vamos lá. Se você pegar os últimos 4 anos da gestão do Dr. Pessoa, quantas CPIs nós tivemos na Câmara? Nós tivemos uma CPI, que foi a CPI do transporte público lá, que foi liderada pelo vereador Edilberto Borges, o vereador Dudu. E eu estou falando de 4 anos, que foram 4 anos das pessoas reclamando do modelo de gestão. Quando a gente chega agora na gestão do Dr. Silvio, que se inicia o ano, em 6 meses nós já tivemos 3 CPIs instauradas. Né? E as CPIs instauradas no município são de problemas que não surgiram nesse ano de 2025. São problemas que já vinham realmente escancarados nos últimos 4 anos na cidade de Teresina. Mas assim, o que eu quero deixar muito claro é que esse desequilíbrio financeiro dificulta muito as ações do município. Hoje o município não tem capacidade de investimento. Precisa recuperar essa capacidade de investimento. Hoje o município, se ele quiser ir bem aqui na Caixa Econômica pedir um empréstimo, ele não consegue pedir um empréstimo, por conta da posição dele na Capag, na capacidade de investimento, que foi comprometida ao longo dos anos, com os inúmeros empréstimos, com todas essas situações, e que, na verdade, Feitosa, compromete o futuro. Né? Então, esse é um ano muito difícil, é um ano de organização da casa mesmo. Assim, eu acredito que lá na Secretaria de Educação nós estamos estabelecendo o que é prioridade, né? A gente tem feito um trabalho de olhar para as periferias, de olhar para a zona rural. Eu encontrei, por exemplo, Feitosa, eu sempre relato muito isso, e eu estou sempre batendo muito nessa tecla para as pessoas entenderem realmente do quanto tem sido difícil. Eu encontrei escolas com banheiro de palha, para que os profissionais pudessem usar, para que a diretora da escola pudesse usar, para que os profissionais de apoio pudessem usar. Eu encontrei escola na zona rural, a caminho aqui de Nazaré, Escola Municipal Alice Pires, que a direção da escola improvisou um pátio coberto de palha. Nós estamos em 2025, nós estamos falando de uma capital que sempre foi referência em educação. Aqui a gente precisa fazer esse reconhecimento que o município de Teresina sempre foi referência em educação. Em 2020, por exemplo, Teresina tinha 11 berçários funcionando na cidade de Teresina. Em 2025, agora, eu recebi a cidade funcionando com 2 berçários, com 27 alunos matriculados no berçário na cidade de Teresina. É um número ínfimo diante da necessidade que nós temos na rede municipal. Mas, assim, esses desafios eles foram sendo encontrados em todos os setores. A ETURB encontrou dificuldades com relação ao próprio lixo. A S-Trans encontrou dificuldades com relação a esse problema crônico da cidade, que é o transporte público, e também as condições da mobilidade urbana na cidade de Teresina. A Secretaria de Educação encontrou dificuldades em relação à estrutura das escolas. Nós recebemos a gestão com as férias dos professores, dos profissionais de educação sem pagar do ano passado. E aí o município teve que fazer o quê? Um esforço enorme, porque não pôde ser utilizado o Fundeb, porque o Fundeb não permite pagar despesas do exercício anterior. E as férias eram referentes ao exercício anterior, então o município teve que fazer um aperto nas contas, uns ajustes nas contas, para pagar as férias dos professores com recursos próprios esses que poderiam ter sido investidos em outras coisas, porque o dinheiro estava em caixa no Fundeb, mas não poderia mais ser utilizado para pagamento das despesas do exercício financeiro anterior, de 2024. Então, foram desafios que foram sendo encontrados nas secretarias, a crise na saúde, na Fundação Municipal de Saúde, os desafios que o professor Charles enfrentou lá com relação a insumos, com relação a superfaturamentos, com relação às diversas situações que foram aí amplamente veiculadas. Então, assim, são desafios que não se resolvem da noite para o dia. São 7 meses de gestão que a gente tem conseguido avançar em diversos aspectos, mas outros pontos ainda vai demandar tempo para se conseguir chegar a esse equilíbrio. Na sua área, o que falta? Quais são os seus planos? Como é que o senhor imagina deixar? Pronto. O legado que eu quero deixar na educação é o legado de uma gestão que realmente se preocupou com todos, com o servidor, com as famílias, com os profissionais de apoio, com a sociedade de modo geral. Nós queremos recuperar a característica que a cidade sempre teve, a referência, o protagonismo que a cidade sempre teve no âmbito da educação. O prefeito Firmino, o próprio Dr. Silvio Mendes, foram gestores que sempre tiveram esse olhar diferenciado para a educação da cidade. E quando teve esse olhar diferenciado, nós tivemos resultados importantes. Teresina sempre foi referência nacional no que diz respeito à educação.
vou além. Teresina sempre foi referência internacional no que diz respeito à educação. Tanto é verdade que o BRICS entrou em contato com a Prefeitura de Teresina no final do ano passado, após as eleições, para retomar parcerias antigas que tinham se perdido ao longo do tempo. Então nós temos avançado. Nós iniciamos o ano, por exemplo, Feitosa, recebendo a estrutura da Secretaria de Educação com 3 meses de transporte escolar atrasado. Então, fui negociar com as empresas prestadoras de serviço de transporte escolar, com atrasos na merenda escolar, com contratos de realinhamentos que estavam em aberto, com atrasos nos processos de terceirização, né, dos contratos de terceirização. E nesse ano de 2025, nós iniciamos o ano priorizando o que nós precisávamos resolver. A escola funciona sem a pintura, funciona. Mas será que a escola funciona sem o transporte escolar para levar o aluno até lá? Será que a escola funciona sem a merenda escolar? E eu estou falando de serviços essenciais para o funcionamento da educação, que em anos anteriores nós tivemos suspensão de aulas por falta de transporte escolar, nós tivemos suspensão de aulas por falta de merendeira, nós tivemos suspensão de aula por falta da própria merenda escolar dentro das escolas. E eu fiz isso enquanto vereador. Então, o nosso papel, Feitosa, enquanto secretário, é mudar essa realidade. Hoje não tem nenhuma empresa de terceirização no município de Teresina que, referente ao ano 2025, tem algum atraso de pagamento. Não tem nenhuma empresa de merenda escolar no ano de 2025 que tenha algum atraso de pagamento. Não tem nenhuma empresa de transporte escolar que tenha atraso de pagamento, porque nós estamos falando de prioridades, de elencar as prioridades e de ter responsabilidade com a educação do município. Primeira coisa que nós fizemos, nós já passamos de 870 convocados do último concurso que foi realizado na gestão passada. E nós estamos falando de desafios financeiros, Feitosa. E com todos esses desafios nós avançamos. Piso do magistério. O governo federal estabeleceu 6,27%. Num diálogo com o prefeito Dr. Silvio Mendes, nós conseguimos chegar a 6,5%. E foi concedido 6,5% de forma linear. Tivemos prejuízo em relação à greve por suspensão de aulas? Não. A adesão foi baixíssima. Mas por quê? Porque os professores entendiam que, além desse momento de dificuldade que o município está enfrentando, o prefeito e nós fomos lá e dissemos assim, ó, estamos aqui do lado de vocês concedendo um reajuste superior aos 6,27%. Ah, mas só foi 6,5%. Mas foi superior ao que tinha sido concedido nacionalmente. Em julho, nesse mês de julho, nós estamos implantando, Feitosa, mais de 1.140 processos de progressão e promoção nas mudanças de níveis dos nossos professores. Você sabe de quando é que esses processos? Tem processo de novembro de 2020. Então foram mais de 4 anos esses profissionais se doando à educação do município de Teresina e sem ter a garantia de mudarem, de progredirem na carreira. E nós estamos, em 7 meses, sanando todos aqueles que já tinham sido concedidos, que não adianta só conceder se não implantar no contra-cheque. E não estavam implantados no contra-cheque. Então foram mais de 1.140 processos, dá um pouco mais de R$1 milhão por mês, né, para a gente poder realmente aplicar nessa valorização dos nossos profissionais. Então nós temos avançado na valorização dos profissionais, nós temos avançado na reforma das escolas, nós temos avançado nas melhorias de serviços nas escolas. Então, assim, nós temos grandes desafios a serem enfrentados, mas ao mesmo tempo a nossa equipe tem feito um trabalho de muita doação, né? E os diretores, os gestores, os profissionais têm recebido bem essa mensagem e têm percebido. Um desafio que eu disse, eu preciso visitar as escolas, eu não posso ficar dentro da secretaria só recebendo as demandas. Das 323, eu consegui visitar até agora 56 escolas, mas a gente está avançando, fazendo esse trabalho de visita, fazendo esse trabalho de ouvir realmente os gestores das escolas, ouvindo as lideranças comunitárias, para a gente tomar a decisão correta e deixar o nosso legado na educação, que é voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é o topo da educação nacional. E eu falo isso porque quando eu viajo agora nas atividades, nos eventos, representando a Prefeitura de Teresina, representando a Secretaria de Educação, junto ao Conselho de Secretários Municipais do país, as reuniões realmente de prefeitos e prefeitas de municípios com mais de 500 mil habitantes, juntamente com as capitais, e todos eles ainda têm um respeito muito grande pela história de educação que foi construída nessa cidade. E nós vamos retomar esse respeito perante o país, porque a gente precisa manter essa referência positiva que a educação do município sempre teve. O senhor vai ter condições políticas para isso? Olhe, quando o Dr. Silvio Não vai Mendes... aparecer nenhum trator no meio desse caminho. Quando o Dr. Silvio Mendes me fez um convite, Feitosa, eu lembro como se fosse hoje. Ele me fez um convite, me pegou de surpresa, me fez um convite e disse assim, olha, eu queria que você contribuísse com a gente na Secretaria de Educação, você vai na minha cota pessoal. Eu olhei para ele, fiquei espantado, e aí eu disse assim, Dr. Silvio, deixa eu pensar. Aí ele disse, não tem tempo para pensar. Aí eu disse, você não tem tempo para pensar se eu passo a missão para outro, que eu não vou.
assumir nada de forma precipitada. Eu preciso conversar com minha família, preciso conversar com minhas lideranças, preciso conversar com meus pastores, preciso orar para saber se é isso aqui mesmo que eu tenho que vir. Então, eu não tomo decisão. Pois tudo bem, pois pense lá. E aí, quando eu retornei, isso era uma terça, eu fui no sábado falar com ele, né? E quando eu fui conversar com ele, ele me apresentou, inclusive, parte da equipe, que ele queria que me ajudasse nessa missão. E eu olhei para ele e disse assim, doutor Silvio, eu agradeço demais esse convite que o senhor está me dando para vir compor o executivo, mas eu tenho pautas que eu defendo que podem lhe custar caro política e financeiramente. Aí ele olhou assim, não vão me custar caro politicamente porque eu não vou ser candidato mais a nada, né? Foi a primeira frase que ele disse. E outra coisa, eu confio em você. Eu digo, pois tudo bem. Pois se o senhor confia em mim, eu vou até onde eu ver que dá para ir. A partir do momento que eu perceber que está tendo ingerência política ou que está tendo qualquer tipo de interferência que venha prejudicar o nosso trabalho, doutor Silvio, eu vou recuar, eu volto para a Câmara e vou dar minha parcela enquanto vereador da cidade. O senhor pode contar comigo, porque eu acredito muito no seu modelo de gestão, com um modelo mais técnico, um modelo mais responsável, mais cauteloso, mas eu volto lá para a Câmara Municipal. Ele disse, não, tudo bem, tranquilo, vá lá, faça seu trabalho. Você pode esperar de mim lealdade, compromisso em atender as demandas dentro daquilo que é possível fazer. E aí foi quando a gente iniciou esse trabalho. Mas eu não sei se no futuro vai vir um trator político, como você disse, essa tratorada, se vai aparecer. Mas enquanto não aparece, eu tenho que deixar o meu legado. E o meu legado é de muito trabalho, é de muito compromisso, é de dias e dias saindo da SEMEC 5 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, como já saí do Palácio da Cidade, que eu saio da SEMEC e vou despachar com o prefeito semanalmente. Toda semana eu sento com o prefeito para falar das metas que nós temos para o ano, do que a gente já conseguiu superar, do quanto a gente conseguiu avançar, e a gente vai fazendo esse trabalho para que ele possa realmente ter também segurança das tomadas de decisões que estão sendo ali deliberadas dentro da Secretaria de Educação. Eu devo satisfação à população da cidade, mas devo também satisfação ao prefeito de Teresina, que nos oportunizou estar hoje nessa missão de secretário. Então, assim, eu não gosto nem muito de pensar que vai aparecer alguém para atrapalhar esse trabalho. Mas, como eu disse, se um dia vier ter toda essa dificuldade de executar um trabalho com autonomia, mas também com o apoio do prefeito, certamente eu vou ser o primeiro a dizer, prefeito, muito obrigado pela oportunidade, deixei a minha parcela de contribuição, agora eu volto para a Câmara Municipal. Até agora, 7 meses, né? O senhor tem sentido que está tudo tranquilo? Tirando os desafios de toda essa dificuldade que nós temos visto, do ponto de vista financeiro, nós temos conseguido avançar. Nós temos avançado e avançado bem. Eu até tive com ele no último despacho e disse assim, doutor Silvio, como é que vai ser a programação do aniversário de Teresina? Olha, tradicionalmente, quando eu fui prefeito, eu entregava obra e inaugurava obras o mês todinho, em 31 dias. Esse ano não tem, então vai ser difícil, eu vou fazer alguma programação cultural. Eu disse assim, pois eu tenho 31 para você entregar, brincando com ele, né? Disse assim, olha, porque as nossas escolas que estão recebendo, por exemplo, reformas, estão virando escolas novas, porque nós temos o compromisso de bem servir a população. Nós agora fomos, por exemplo, vou dar um exemplo do que nós fizemos de um ponto de vista técnico, que ele disse assim, rapaz, fizeram certinho. 2 pontos específicos. Eu fui à Secretaria de Estado falar com o secretário Washington Bandeira, secretário de Educação. Cheguei, secretário, vamos lá, vamos conversar aqui, vamos esquecer política, né? Diz assim, vamos colocar aqui as ideologias político-partidárias no bolso, esquecer as eleições e vamos trabalhar por um propósito, né? E aí eu comecei a apresentar alguns dos desafios que nós temos enfrentado na educação do município. E ele, enquanto secretário, disse assim, olha, vou tentar dar minha parcela de contribuição. E eu vou dar um exemplo para você. Diz assim, olha, secretário, eu cheguei e encontrei meu almoxarifado sem itens, né? E sem licitação, tramitando, sem absolutamente nada, sem contrato vigente, em relação a materiais e carteiras, por exemplo, essas coisas. Eu preciso de carteiras. E como é que vai? Eu digo, não, olha, eu tenho escolas que eu recebo turmas da EJA, da Educação para Jovens e Adultos do Estado, à noite, que vocês utilizam minhas carteiras, eu pago energia, eu pago luz, vocês não pagam nada, né? Então, o pessoal que faz a limpeza é o pessoal da minha equipe, então eu quero a contribuição do Estado. Vamos pegar essas escolas que eu tenho, por exemplo, turmas da EJA, e o senhor vai me doar carteiras, eu vou lhe apresentar um ofício, me encaminhando aqui um requerimento dizendo onde é que eu tenho turmas da EJA, para a gente ter essa parcela de contribuição. E a gente avançou, né? Foi discutindo algumas parcerias, e aí quando eu levei para o doutor Silvio olhou para mim e disse assim, agora você está aprendendo a fazer política. Que é a questão do diálogo, na verdade, né? Muitas das vezes, o que se tem? É porque o Estado, naturalmente, tem toda uma ligação ideológica partidária com um grupo que teve candidato no município de Teresina e eu estou do outro lado, e muitas vezes as pessoas pensam que tem que ser inimigos mortais, né? E não pode, porque assim, claro que nós estamos falando do propósito da educação. Nesse sentido aí, não é nenhuma ligação do ponto de vista político-partidário. A minha relação com a Secretaria de Educação do Estado, com o Pacto pelas Crianças da própria primeira-dama do Estado, doutora Isabel, tem sido em relação ao propósito de servir a educação do município, a cuidar da primeira infância na cidade de Teresina.
Então, nesse ponto, nós temos avançado. Mas eu tenho dito outros pontos. Nós chegamos, por exemplo, numa reunião no FNDE, diga-se de passagem, foi até intermediada pelo meu amigo deputado Átila, que conseguiu essa ponte para a gente conseguir a FNDE, que estava com muitas agendas, a FNDE começou o ano bem assim, bem conturbado, e nós fomos numa agenda no FNDE. E no novo PAC, que é um programa do governo federal, né, que traz essa possibilidade de investimentos para os municípios, nós tínhamos a possibilidade de cadastrar 10 propostas. Nós cadastramos 9 creches e um ônibus, né, que era o que estava disponível para a gente. Nós cadastramos 9 creches. Assim, rapaz, se a gente for contemplado com 6 ou 7, nós vamos ficar muito felizes, né, com esse resultado. E aí fizemos o cadastro. E aí quando a gente foi no FNDE a destravar outras situações de obras que estavam aqui, que tinham sido inclusive inauguradas na gestão passada, mas não estavam funcionando, e nós colocamos para funcionar esse ano, outro nós vamos colocar agora no mês de agosto, ali na região do Primavera Leste, que vai ampliar ainda mais a nossa oferta de vagas em creche para a escola, que é uma grande demanda e uma grande deficiência que nós temos ainda, não só em Teresina, mas em todo o Brasil. A presidente da FNDE olha para mim e diz assim, olha, vocês cadastraram aqui 9 propostas de creche, mas quando eu puxei aqui no sistema, vocês têm aqui, na verdade, só 140 crianças numa fila de espera. Na hora todo mundo se olhou atônito na sala, né? E ela disse assim, no máximo com 140 crianças você ganha uma creche das 9 que você cadastrou. Eu digo, não, doutora, peraí, 140 crianças, doutora, eu tenho numa escola. Se eu ligar para uma diretora agora, ela vai dizer que tem 140 crianças aguardando numa fila de espera. E aí eu fiz toda a movimentação. Em seguida, teve um evento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eu estive lá também representando o município. Era o prefeito que era para ir, depois o prefeito não podia, e eu acabei sendo convidado como secretário de Educação. Na minha turma em Harvard tinha uma representante do Ministério da Educação e que era responsável justamente por esse setor, né, de que fazia esse levantamento das demandas que se tinha de vagas de educação infantil, do déficit que se tinha em todas as capitais, na verdade em todos os 5.000 municípios. E aí ela conversando comigo, disse assim, como é que eu vou resolver esses 140? E aí deu um estalo ali na hora, né? Eu conversei com a minha equipe técnica, gente, aciona a FMS. Vamos puxar o relatório aí dos nascidos vivos na cidade de Teresina nos últimos 3 anos, para a gente endossar essa documentação perante aqui o FNDE, para informar para eles que nós não temos 140 crianças, eram informações deixadas pela gestão passada, né? E aí a gente conseguiu fazer toda uma tarefa, uma atividade, juntar documentos, vai na assistência, vai na saúde. O professor Charles foi importantíssimo nisso também, diga-se de passagem, e nossa equipe técnica também, que fez todo esse trabalho. E eu lá dos Estados Unidos ligando, gente, resolve isso, gente, busca esse relatório. E a gente foi juntando as documentações, e aí no final das contas, né, disse assim, olha, o cenário mudou, você já tem mais de 8.000 crianças na fila de espera, levando em consideração os nascidos vivos nos últimos 3 anos, por quê? Porque no próximo ano, esse menino que nasceu nos últimos 3 anos, ele é aluno da nossa rede, ele tem idade para estar na nossa rede, né, na rede municipal. E aí o que aconteceu? Nós passamos de 8.000, né? Hoje a gente tem essa demanda, tem muito gestor que tem vergonha de dizer assim, eu tenho uma demanda de creche de tanto, porque acha que é vergonhoso, porque não está ofertando, então o serviço não está sendo essencial. Não, é preciso que a gente mostre os dados para a população. A gente precisa dizer a verdade para a população, Feitosa. As dificuldades elas precisam ser enfrentadas com muita seriedade, com muito compromisso, para se conseguir os resultados. Tanto que se não fosse isso, eu ia ter uma creche. Uma creche ia atender minha demanda? Não ia. Não ia atender minha demanda. E aí, quando a gente recebeu, nessa semana, dias antes aqui dessa nossa entrevista, nós recebemos o resultado do governo federal. E nós fomos contemplados com 4 novas creches na cidade. Essas 4 novas creches da cidade vão atender as 4 zonas da cidade, que são regiões que realmente, de fato precisam. Eu tenho na Zona Sul, na Zona Leste, Sudeste e Norte. E nós recebemos a mesma quantidade de creches que as demais capitais. Então, foi todo esse trabalho de esforço, sabe, de mostrar os dados, de puxar dados da FMS, de buscar uma assistência, um trabalho técnico mesmo, para a gente mostrar para ele. Eu conversando com o prefeito e vice-prefeito, conseguimos avançar. Eu esperava 6, mas a gente conseguiu 4. Mas em compensação, Feitosa, o que aconteceu? Nós recebemos CEMEI, Felipe Guerra, lá no Residencial Eduardo Costa, na Zona Sul de Teresina. Nós recebemos um CEMEI que foi inaugurado ano passado, que não estava pronto. A obra física não estava pronta, não tinha os equipamentos dentro do CEMEI para funcionar. Colocamos para funcionar no mês de maio. CEMEI Vera Lúcia, no Primavera Leste. A obra foi inaugurada no ano passado, não estava pronto para funcionar. Colocamos para funcionar agora. Vamos colocar para funcionar agora no mês de agosto. E nós temos ainda obras que estavam paralisadas. Escola Municipal, lá no loteamento Manuel Evangelista, na Zona Sudeste de Teresina, que estamos retomando agora também. CEMEI, uma creche pró-infância no Residencial Dilma Rousseff, lá na Zona Norte de Teresina, na região da Grande Santa Maria, que estamos retomando também. Então, o legado que eu quero deixar na cidade de Teresina é de alguém que ajudou a reconstruir a educação do município. E eu vou ficar muito feliz se eu conseguir deixar essa marca, deixar esse legado de contribuição para a rede Feitosa, que um dia proporcionou que eu chegasse onde eu estou chegando na minha vida profissional.
Ao final dessa administração, o senhor se sente pronto para qualquer missão em Teresina? Olhe, Por exemplo, se alguém chegar e disser, você daria um bom candidato a prefeito? ó, essas perguntas são difíceis, né, mas bora lá. Eu acho que tudo é resultado de um trabalho, e esse amadurecimento político que você adquire também na carreira. Eu sou uma pessoa que eu olho, me preparo para o futuro, mas eu sempre tenho que dizer que eu tenho que olhar para o presente, o futuro é agora. Ou eu me dedico, ou eu dou o meu máximo naquilo que eu estou me propondo a fazer agora, ou dificilmente lá no futuro eu posso ter alguma outra oportunidade para galgar outros espaços. Quem olha muito só lá para frente, só lá para o futuro, ele esquece de cuidar do presente. E eu acho que, de minha parte, seria um grande desrespeito, por exemplo, com o próprio Dr. Silvio Mendes, que me oportunizou estar aqui hoje como secretário de Educação na sua gestão, eu tratar dessa temática assim, eu quero ser o sucessor, eu quero ser isso. Não, longe de mim. Por que eu digo isso? Porque o prefeito Dr. Silvio Mendes, antes de ser prefeito, ele teve toda uma trajetória. Foi gestor na saúde do município, foi secretário em gestões do prefeito Firmino Filho. Então eu acho que tudo é uma jornada, é uma caminhada. E o resultado disso tudo, o futuro, né? Eu sempre digo, pertence a Deus. Eu estou aqui disposto a servir a minha cidade, estou disposto a contribuir com a minha cidade de Teresina, seja no legislativo, seja no executivo, seja como um cidadão, como fiz e como tenho feito durante todos esses anos de vida pública ou até mesmo na vida privada. O que eu quero é deixar meu legado de contribuição com a cidade de Teresina. Mas o senhor vai ser uma coisa depois que terminar esse período, né? Terminar o mandato de vereador, concluir. Olhe, assim, E aí? é como eu estou lhe dizendo, o futuro pertence a Deus. Se eu vou estar como vereador novamente, se eu vou estar como candidato a algum outro cargo, ou se eu já fui candidato a algum outro cargo em um processo eleitoral anterior, tudo isso é o tempo quem vai dizer, né? Eu acho que é o momento quem vai dizer. O que eu lhe digo é que, nesse momento, exatamente nesse ano de 2025, o nosso foco e os nossos esforços têm sido voltados para reerguer a educação da cidade de Teresina. A gente observa que o senhor é vamos dizer assim, um exemplo de formação de novas lideranças com um perfil assim bem comprometido com mudanças sociais que de fato atendam a população. O senhor acha que tem mais Ismaéis por aí, mais Ismael por aí? Eu acho que tem até pessoas melhores do que eu. Eu não tenho dúvidas disso, de que tem pessoas que precisam muitas das vezes só de uma oportunidade para entrar na vida pública e dar sua parcela de contribuição. Uma coisa que eu sempre bato muito na tecla é: eu mudei de lugar da Câmara para o Executivo, mas não mudei de postura. Eu continuo com o mesmo posicionamento de transparência, com a responsabilidade em relação à economicidade, foi isso que nós fomos fazer nos contratos da Secretaria de Educação para reduzir gastos, para reduzir custos. Vou dar um exemplo para você. Os últimos 6 meses eu gastei, e comparando com 2025, o mesmo período de 2025, nós tivemos uma economia de mais de R$ 100 mil em combustível no transporte escolar. Uma economia de mais de R$ 100 mil em combustível no transporte escolar. E diga-se de passagem, com mais ônibus circulando do que no ano passado, nesse mesmo período. Aí você pode me perguntar, e o que justifica? Responsabilidade, compromisso e zelo. Não sei o que foi feito no ano passado. O que eu posso fazer é a comparação. Não estou aqui atribuindo responsabilidades ou irresponsabilidades a ninguém, mas eu estou falando do compromisso. Então, assim, eu acredito que ainda temos mais pessoas que podem contribuir com a gestão pública, que podem contribuir com a administração pública, que estão, de fato, dispostos a contribuir de forma séria, de forma respeitosa, realmente atentos ao interesse público e não aos interesses particulares. Mas ainda assim, é muito difícil as oportunidades para essas pessoas. Quando eu digo que é muito difícil, é porque o sistema ele é muito bruto. Né? O sistema ele é muito bruto. Isso é inegável. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam até com certo receio de dar sua parcela de contribuição, né? De colocar a cara a tapa, de ter a coragem realmente de se colocar como um candidato ou como alguém que quer contribuir de forma mais efetiva por meio da política. Então essas pessoas muitas vezes encontram certos desafios, né, certos obstáculos e ficam muitas vezes receosas e acabam não perseguindo os seus sonhos, seus objetivos de cuidar melhor de uma cidade, de servir à sua cidade. Uma coisa que eu não vou abrir mão, Feitosa, em nenhum momento, é da minha coragem, é da ousadia e, na verdade, do respeito ao próximo, mas sempre, sempre focado na preservação e na indisponibilidade do interesse público. Tem políticos que, deles até que não são nem jovens nem nada, que assumem
uma determinada missão no executivo e não estão preparados para voltar para casa. O senhor está? Eu confesso a você que eu sinto saudade da Câmara, não vou mentir. Aquela do dia a dia. A loucura da CEMEC não é muito diferente da Câmara, não. A diferença é que eu fico preso a um universo só, que é a educação. Né? Mas dentro da educação, eu tenho diversas outras áreas que permeiam ali a educação, porque eu tenho que me preocupar com o transporte escolar, com a merenda escolar, com os servidores, né? Com o funcionamento, com a estrutura das escolas, com toda essa gama de serviços vinculados à educação. Quando eu estava na Câmara Municipal, nós tínhamos um olhar mais amplo, né? Fora da educação, né? Que olhava para a saúde, que olhava para as mais diversas áreas. Mas assim, se tem uma coisa que eu não abro mão, é sempre de estar estudando, é sempre de estar realmente pesquisando, é sempre de estar realmente inovando. Então esse é um papel que eu sempre exercito. Então assim, quando você está sempre estudando, está sempre atento às pautas que estão tramitando no Congresso, quando você está atento às pautas que tramitam na Câmara ou que estão tramitando em outros poderes legislativos do país, é natural que você esteja preparado para voltar para casa. E como ele disse, eu sinto saudade? Sinto, mas eu estou dando a minha contribuição ali dentro do Poder Executivo. E eu acho que a gente tem ainda muito a contribuir, muito a mostrar realmente de serviço, muito a conquistar. O que a gente conseguiu até agora, realmente, ali, digamos, é uma gota d'água do oceano que eu quero realmente para a educação da cidade de Teresina, mas eu não abro mão de estar sempre ali atento ao que acontece na Câmara, recebo muitos vereadores lá, dialogo, ouço, dou algumas sugestões, já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas parlamentares dessa nova safra, né, dessa turma que está chegando agora na Câmara Municipal, dando algumas sugestões, alguns toques, algumas dicas, mas assim, sempre com muito respeito, né? Sempre com muita responsabilidade, e claro, quando se dá essa oportunidade para a gente trocar essa ideia. Mas eu, particularmente, não veria dificuldades de voltar para a Câmara, se tivesse que voltar para a Câmara Municipal. Secretário Ismael, né, vereador também de Teresina, nós agradecemos sinceramente a sua vinda aqui, a gentileza de ter comparecido ao Pod Costa. E gostaríamos que o senhor ficasse à vontade para dizer mais alguma coisa. Feitosa, primeiro agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar aqui com você, participando desse seu podcast, que tem grande credibilidade aqui na nossa cidade, no nosso estado. Uma oportunidade de contar um pouquinho da nossa história de vida, uma oportunidade de contar um pouquinho da nossa trajetória política na cidade de Teresina e contar também um pouco desse novo desafio que nós estamos enfrentando, que é na gestão do Poder Executivo na Secretaria Municipal de Educação. Quero poder ter mais oportunidades num futuro bem próximo de voltar aqui participar com você e de mostrar realmente os resultados que nós temos alcançado de forma efetiva na educação do município de Teresina. Muitas pessoas vão ver esses resultados agora na prática, no segundo semestre, vendo realmente a coisa acontecer. Esses 7 primeiros meses foram de muita organização, de muito zelo, de muita, de muito contato ali com as gestões escolares, com a equipe técnica, para a gente organizar mesmo a casa, para que a gente possa aí, nem somos nós, né? Mas para que as nossas crianças, para que os nossos profissionais de educação possam colher aí dentro da educação bons frutos. E assim, naturalmente, ganha todo mundo, né? Ganham as mais de 90 mil famílias que nós temos na rede municipal, ganham os mais de 10 mil servidores que nós temos na rede municipal, incluindo efetivos, temporários, os próprios comissionados e também os terceirizados, profissionais de apoio. Todos têm a sua importância para a educação da cidade de Teresina e eu não tenho dúvidas de que nós estamos construindo e reconstruindo um trabalho da educação do município de Teresina com muita dignidade, com o apoio do nosso prefeito, Dr. Silvio Mendes, e certamente com a compreensão da população para que a gente possa avançar naturalmente, aos poucos, até a gente conseguir chegar ao resultado que nós tanto queremos, que é o topo da educação nacional, que é o que a gente chama lá de rumo ao avançado, que é não deixar ninguém para trás e fazer com que as nossas crianças sejam de fato alfabetizadas na idade certa e se tornem grandes cidadãos da nossa cidade. Tá bom, muito obrigado e desejamos com toda sinceridade sucesso na sua missão, tanto politicamente como no executivo, à frente aí da Secretaria de Educação do município. Estaremos de volta em breve com o nosso Pod Costa. Fiquem com Deus e até a próxima.